Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos aqui no 25º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Quem diria, realmente, caro ouvinte, 25 episódios, homenagem ao nosso querido ídolo do São Paulo, Dagoberto. Estamos aqui hoje, como sempre, com os nossos co-apresentadores, Guilherme Ribeiro Paturi e Gabriel Franco. Vamos primeiro conversar com Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está se sentindo hoje nesse nosso 25º episódio? Boa noite, Miguel. Boa noite, Franco. Alô, alô, caro ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez para encerrar nossa série olímpica. Quem diria? Vai acabar. Nunca pensei que acabaria. Tá, como assim, cara? Já tava farto desses episódios olímpicos, é isso? Não, cara, eu sou triste. É uma maneira negativa. Inclusive, né, esse episódio está sendo lançado, estamos gravando ele, é verdade, um pouquinho antes, para dar tempo da gente editar. Inclusive, o querido Atlético Mineiro do nosso querido Guilherme Ribeiro Paturi está jogando contra o Boca. Se no meio do episódio vocês sentirem um tom de voz um pouco mais triste, irritado. É porque irritado. É o Gui esbravejando com o melhor técnico da história do Brasil, Alex Escobar. Mas de qualquer jeito, realmente estamos gravando no dia 20 de agosto, vai ser lançado no dia 23 para vocês, que marca, né, o início das Olimpíadas de Tóquio. E agora vamos chamar aqui o nosso co-apresentador, diretamente de São Paulo, Gabriel Franco. Franco, como é que você está se sentindo nesse 25º episódio do Dagoberto do Boleiro de Humanas? Muito boa noite Gui, boa noite Miguel. Estou me sentindo muito bem, mais feliz ainda agora que você citou o Dagoberto. Inclusive, Dagoberto é uma das pessoas que me fez ser São Paulino, se não a pessoa que me fez ser São Paulino, inclusive. Mas essa história para outro episódio, no caso, né? Hoje vamos falar sobre a Olimpíada de Tóquio, muito ansioso com esse assunto. Perfeito, Dagoberto. A gente fala sobre isso no episódio sobre o Dagoberto. A gente vai fazer um episódio sobre o Dagoberto. Dagoberto, que também é ídolo do Cruzeiro, segundo time do Gui. Imagina, você já viu aquela foto daquele cara que tava com uma camisa do Bahia e os shorts do Vitória, ou vice-versa? Esse é o Guilherme Ribeiro Paturi, cara. Terceira força de Minas. Quiçá quarta. Tombense, patrocinense. Beleza, enfim, brincadeiras à parte, realmente estamos fazendo aqui esse 4º episódio para fechar com chave de ouro essa nossa pequena série de episódios olímpicos. Já passamos aí pelas Olimpíadas de Beijing em 2008, conversamos, trouxemos aí todos os aspectos esportivos, a geopolítica, depois passamos para as Olimpíadas de Moscou, 1980, o episódio passado foi sobre as Olimpíadas de 1972 em Munique, e agora, sem mais delongas, vamos dar início ao 4º e último episódio dessa pequena série, dessa minissérie olímpica, as Olimpíadas de Tóquio 2020. Vamos então ao nosso kickoff. Começando aqui nosso primeiro bloco, o nosso kickoff. E lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Como o Miguel bem entrou aqui no começo, como em todo o resto da nossa série olímpica, começamos o programa conversando sobre a geopolítica que rodeia as Olimpíadas de 2020. E os efeitos da pandemia da Covid-19 são, sem dúvida, os mais importantes quando pensamos nos aspectos políticos e até logísticos das Olimpíadas de 2020. E muitos podem até ter se esquecido, mas originalmente não haviam planos para postergar os Jogos para 2021. Apesar de vários países, principalmente asiáticos, mostrarem preocupação em comparecerem aos Jogos Olímpicos em meio ao emergente, à época chamada somente de novo coronavírus, desde janeiro de 2020, autoridades japonesas garantiam, desde o começo do novo coronavírus, que os jogos seguiriam em frente como planejado. E alguns, à época, traçavam paralelos com as Olimpíadas do Rio de 2016 e as de inverno em Vancouver
de 2010, porque ambos jogos aconteceram em meio ao aparecimento de novos vírus, a HN1 e a Zika, respectivamente, e nem por isso foram canceladas. Vários tinham esse pensamento. Mas, obviamente, todos, incluindo o Comitê Olímpico Internacional, ainda não entendiam a magnitude do vírus que viria a ser chamado de SARS-CoV-2. Mas isso não quer dizer que não haviam incertezas. Em fevereiro de 2020, o então candidato do Partido Conservador à Prefeitura de Londres chegou a declarar que a cidade poderia receber os jogos usando a infraestrutura dos jogos de 2012, caso os jogos de 2020 tivessem que sair de Tóquio e mudar de sede. E essa declaração, não muito surpreendentemente, foi mal recebida pelas autoridades japonesas. Mas o candidato em questão, Sean Bailey, foi derrotado pelo prefeito Sadiq Khan em 2021 e, ironicamente, essas eleições também foram postergadas devido à pandemia, tendo em vista que deveriam ter acontecido em 2020. Mas mesmo com a então epidemia piorando drasticamente na Ásia e já se espalhando a diversos países ocidentais em março de 2020, o comitê organizador das Olimpíadas declarou no dia 2 de março que as preparações para os Jogos continuavam conforme o planejado. Mas cerca de um mês depois, o inevitável aconteceu. No dia 23 de março, após o Canadá e a Austrália indicarem que não participariam dos Jogos caso eles fossem adiante em 2020, o então primeiro-ministro japonês Abe Shinzo declarou pela primeira vez que apoiaria o postergamento dos Jogos. E no dia seguinte, dia 24 de março de 2020, o COI e o Comitê Organizador das Olimpíadas de Tóquio anunciaram conjuntamente que os Jogos seriam adiados para depois de 2020, mas antes do fim do verão de 2021. E eles se referiam, é claro, ao verão do Hemisfério Norte, que acontece de maio a agosto. Agora, passando para 2021, houveram fortes rumores que os jogos seriam cancelados durante todo o ano. O jornal inglês The Times, um dos mais importantes do país, citou uma fonte anônima ao declarar em janeiro que o governo buscava cancelar os jogos, mas garantir Tóquio como uma sede futura das Olimpíadas. Mas o governo japonês rapidamente declarou que esses rumores do cancelamento eram categoricamente falsos. Em fevereiro, o novo primeiro-ministro Suga Yoshihide, que havia substituído Abe Shinzo no fim do ano passado, disse que o G7 apoiava unanimamente que os jogos postergados continuassem conforme o planejado. Mas mesmo que os jogos não tenham sido cancelados, com a cerimônia de abertura marcada para o dia de lançamento desse podcast, sexta, dia 23 de julho de 2021, existem fortes movimentos contra as Olimpíadas de Tóquio. Em maio, uma pesquisa de opinião apontava que cerca de 80% dos japoneses querem que as Olimpíadas sejam canceladas ou postergadas mais uma vez. Não só isso, mas um abaixo-assinado pedindo para o governo cancelar o evento por completo chegou a quase 500 mil assinaturas. E não só isso, em junho, o Sindicato de Médicos do país, liderado pela Associação Médica de Tóquio, divulgou uma carta aberta ao primeiro-ministro, também pedindo para o governo cancelar ou pelo menos considerar cancelar os jogos. Em julho foi decidido que os jogos seguiriam, porém com portões fechados. Isso exibe, é claro, uma grande disparidade dos eventos olímpicos com outro grande evento esportivo desse ano, a Eurocopa, que viu quase todos ou todos os jogos disputados com a presença de torcedores em diversos países. Mas é importante ressaltar que o Japão também sofre com uma nova onda da Covid-19. Nas últimas semanas, o país tem vivido uma situação de entre 2.000 e 3.000 novos casos por dia. Felizmente, poucas mortes vêm acontecendo, o país não vê mais de 50 mortes por dia desde o fim de junho. Mas ainda assim existe a preocupação que o alto número de atletas ingressando ao país poderiam piorar essa nova onda de contágio e, consequentemente, aumentar o número de mortes. Ainda mais considerando que o Japão tem números muito baixos de vacinação, principalmente quando comparado a outros países desenvolvidos. Somente 22% da população japonesa está completamente inoculada. E com isso, terminamos o bloco sobre a geopolítica, a logística e como a pandemia afetou as Olimpíadas de 2020 e podemos ver como essa pandemia da Covid-19 está intrinsecamente conectada com os Jogos Olímpicos de 2020. E algo a declarar, Miguel, Franco, ou podemos passar para o nosso Toque Me Voe para discutir as Olimpíadas e os Jogos esportivamente falando?
Acho que você já deu um bom sobrevoo, realmente. Sempre bom, né, a gente relembrar. Até se for parar pra pensar, a gente tá quase completando aqui 1 ano de Boleiros de Humanas e a gente lembra que, né, no nosso primeiro episódio a gente começou falando sobre o impacto da Covid-19 no mundo esportivo, e a verdade é que quase 1 ano depois a gente ainda está batalhando contra esse vírus e, né, só do fato da gente ter as Olimpíadas de 2020 e 2021 acho que já relembra o impacto que teve e que continua e que continuará tendo a Covid-19 no mundo esportivo daqui para frente. Exatamente. Você até falou isso no último programa também, que ter esses nomes de Eurocopa 2020 ou Olimpíadas de 2020 sendo que são disputadas em 2021 é por si só diz tudo e vai dizer tudo para sempre, porque vão ser lembradas como as Olimpíadas em que o número, o ano e o nome não batem. E também a de Tóquio vai ser uma das poucas Olimpíadas que foi postergada, porque as únicas outras Olimpíadas canceladas foram as que aconteceram durante as 2 guerras mundiais entre 1914 e 18, 1939 e 45. Mas com isso, com essa digressão, passamos para o nosso segundo bloco, o nosso Toco Imewoi. Sejam bem-vindos, então, novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui ao nosso segundo bloco desse 25º episódio sobre as Olimpíadas de Tóquio 2020. Como tem sido costumário aqui nessa minissérie olímpica, vamos ter realmente um bloco dedicado às estatísticas, às modalidades das Olimpíadas de Tóquio. Eu acho que vai ser até bacana, meio que um resumo para vocês, caros ouvintes, sobre o que vocês podem esperar nas próximas semanas, o que vocês devem assistir, quais são os esportes novos, quais são alguns atletas brasileiros que têm chances de pódios. A gente sabe, como sempre, nas Olimpíadas sempre nascem novas estrelas, mas a gente vai falar, né, não podemos fazer uma lista gigantesca, aí já tem inúmeras publicações em jornais, enfim, outras formas de mídia que trazem uma lista muito extensa. Vamos listar alguns times e atletas que são um pouco mais conhecidos e que vocês talvez queiram assistir um pouquinho mais próximos nesses dias que vão que estão por vir, que realmente têm chances de conquistarem medalhas pelo Brasil. Um pouquinho sobre a escolha de Tóquio aqui rapidamente, o que já falou, né, sobre todo o processo de mudança da data das Olimpíadas, né, de Tóquio 2020, mas acho que vale a pena só listar que Tóquio, né, foi selecionada como a sede em 2013, então desde 2013 essas Olimpíadas vêm sendo planejadas e é a segunda vez, na verdade, que os Jogos Olímpicos serão sediados no Japão. Os Jogos Olímpicos de Verão já foram sediados em Tóquio no ano de 1964 e será a primeira cidade na Ásia a sediar os Jogos Olímpicos por 2 vezes. A gente sabe que Beijing também irá sediar os Jogos Olímpicos de Inverno daqui a pouco, na verdade, mas Tóquio realmente será a primeira cidade a sediar os Jogos Olímpicos de Verão aí pela segunda vez na história. Cabe sempre lembrar, né, que quando temos uma mudança de sede, né, Jogos Olímpicos em um local novo, o comitê local tem o direito de propor uma série de esportes, modalidades a serem praticadas nesses Jogos Olímpicos, e em Tóquio não foi diferente. O comitê organizador, passando por um longo processo, como eu falei, desde 2013, essas Olimpíadas estão sendo organizadas, planejadas, e em 2016, no encontro do Comitê Olímpico Internacional no Rio de Janeiro, né, logo após as Olimpíadas do Rio, ficou
é certo que as Olimpíadas de Tóquio marcariam a inclusão de 5 modalidades, algumas que já no passado tinham feito parte do programa olímpico e outras inéditas. E essas modalidades foram incluídas pensando também em questões de tradicionais, de esportes que são muito apreciados no Japão, e também focando em um pensamento diferenciado do Comitê Olímpico Internacional em atingir o público jovem. Isso aí foi algo que o Comitê Olímpico Internacional estava focando, e incluíram aí modalidades que o público que tem uma cultura de telespectadores, de fãs jovens. Com isso, a Olimpíada de Tóquio marca a inclusão de 5 novas modalidades, levando o número de esportes a serem praticados em Tóquio, modalidades a serem praticadas em Tóquio, a 33 modalidades. Sim, caro ouvinte, você terá 33 opções aí, diversas, baterias, para vocês assistirem. E aí temos as 5 modalidades que teremos em Tóquio, que não tivemos no Rio de Janeiro. Em Tóquio teremos a escalada esportiva, o beisebol / o softball, beisebol sendo praticado por atletas masculinos, com softball sendo praticado somente por atletas mulheres, feminino. Também teremos o skate, o surf e o karatê dentro das Olimpíadas de Tóquio. Falando um pouquinho agora rapidamente sobre cada esporte, as escaladas, a escalada esportiva foi incluída porque é um esporte que nos últimos anos tem atraído a atenção de inúmeros esportistas no mundo, principalmente público jovem, igual eu vinha falando. A Federação Internacional de Escalada Esportiva, ou a IFSC, proclama que 25 milhões de pessoas no mundo praticam a escalada esportiva com certa regularidade, sendo que é estimado que de 1.000 a 1.500 pessoas nos Estados Unidos praticam a escalada pela primeira vez a cada dia. Então, realmente, não é necessariamente que essas 1.000 pessoas vão continuar a praticar esse esporte, mas que praticam no mínimo uma vez, e é um esporte que tem crescido nesses últimos anos. E por esse motivo, a escalada foi incluída como uma modalidade em Tóquio, e teremos 3 disciplinas de escaladas: a escalada speed, a escalada bouldering e a escalada de lead. E todas essas escaladas, essas disciplinas de escaladas vão ocorrer em paredes artificiais, e na verdade a medalha de ouro será atribuída ao esportista que tiver o maior saldo entre essas 3 disciplinas, o maior saldo de pontuação entre essas 3 disciplinas de escalada esportiva. Passando agora ao beisebol / softball, são 2 esportes diferentes. O Gui é um grande jogador de softball, inclusive, não é, Gui? Jogava posição de catcher, inclusive, para quem sabe. Catcher, também conhecido como gandula. Mas, brincadeiras, realmente eu acho que catcher é uma posição importante, viu? Sem brincar agora. Mas são 2 esportes que... Pode falar, Gui. Você ia falar é o goleiro do beisebol. É isso. Enfim, são 2 esportes que são semelhantes. Temos aí algumas diferenças em termos de tamanho, de campo, a forma, principalmente, como a bola é jogada. O pitch é diferente, no software é o chamado underhand throw. Gui, se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija. Mas a bola é jogada de forma costumária por baixo, não é um arremesso por cima do ombro igual no beisebol, e também o tamanho da bola é diverso. Enfim, temos algumas diferenças, não podemos entrar a fundo nas diferenças entre o beisebol e o softball, mas são 2 esportes semelhantes, sim. O beisebol, na verdade, como eu já vinha
declarado antes. Temos alguns esportes que já foram esportes olímpicos e agora estão voltando às Olimpíadas. O beisebol já foi um esporte olímpico. Em 1992, o beisebol passou a ser uma modalidade que atribuía uma medalha, ou seja, antes disso o beisebol na verdade já era praticado nas Olimpíadas, só que sempre de forma amistosa. Só que em 1992 ele passa a ser realmente uma modalidade com medalha, só que em 2008 a modalidade é retirada do programa olímpico. O beisebol foi incluído em Tóquio porque é um esporte bastante popular no Japão. A liga profissional de beisebol do Japão é muito popular e, na verdade, eu acho que não é nenhum exagero dizer que a liga do Japão é a segunda liga mais forte do mundo, talvez só atrás da Major League Baseball dos Estados Unidos. E tivemos aí inúmeros jogadores japoneses que fizeram muito sucesso na MLB, na Major League Baseball, como Hideo Nomo, o Ichiro Suzuki, o Hideki Matsui e tantos outros jogadores japoneses que fizeram muito sucesso nos Estados Unidos, e o Japão realmente tem uma cultura bastante forte no beisebol. Além do beisebol, como eu já falei nisso, o beisebol será praticado somente por equipes masculinas. Também teremos o softball, e o softball será somente praticado por equipes femininas em Tóquio. O softball já havia sido jogado também, já tinha sido uma modalidade olímpica. Na verdade, o softball vira uma modalidade que atribuía uma medalha em 1996, e, no entanto, assim como o beisebol, após os Jogos de Beijing em 2008, o softball perde essa condição de esporte olímpico, e a verdade é que o softball e o beisebol foram realmente incluídos em Tóquio por serem esportes populares no Japão. Em 2024 em Paris, as próximas Olimpíadas serão em 2024 em Paris, essas duas modalidades não serão praticadas, e a verdade é que realmente esses esportes que têm alguma tradição olímpica realmente foram só incluídos porque tem uma tradição muito forte no Japão. Agora, passando para outro esporte que também já apresentei, o skate será praticado no Japão, aí realmente de novo voltando àquela guinada do Comitê Olímpico Internacional a um público jovem. O skate, que sabemos que é um fenômeno, ainda mais no Brasil, temos tantos skatistas brasileiros famosos, e é um esporte que vem crescendo cada vez mais, não só no Brasil e no mundo, e também, obviamente, no público jovem. O skate, ao contrário do beisebol e do softball, vai ser mantido como uma modalidade olímpica em Paris, ou seja, aí vamos ter na primeira vez que o skate é praticado nas Olimpíadas em Tóquio, só que ele será mantido em 2024 em Paris. Então, ao que tudo indica, podemos ter o skate aí por muitas Olimpíadas daqui para frente. E assim como a escalada esportiva, o skate será praticado em duas disciplinas, duas baterias, duas formas. Teremos o skate park, que teremos aí skatistas fazendo suas manobras, fazendo, na verdade, as suas passagens em uma espécie de... desculpem aos ouvintes que são mais versados no skate aqui, confesso que eu não conheço tanto, mas o skate park, para explicar também aos mais leigos, seria uma espécie de percurso numa cumbuca, vamos colocar assim, onde os skatistas têm que performar o seu percurso, a sua corrida, as suas manobras dentro dessa cumbuca. Aos que têm algum nível de conhecimento de skate vão saber o que eu estou falando, enquanto o skate street, que seria a outra disciplina, temos aí um percurso realmente não aquela cumbuca clássica do skate. Teríamos aí no skate street uma série de obstáculos em que os skatistas, os esportistas terão de performar o seu percurso. Passando à próxima modalidade, que será praticada em Tóquio pela primeira vez, temos o surf.
O Franco, que é grande fã do surf, pode falar se eu estiver cometendo algum erro, certeza que o cara já está assistindo. Ele falou, cara, ouvinte, o Franco fala que ele tem todas as notificações da WSL ligada no celular, não é mesmo? Então, se eu estiver falando alguma coisa de errado, por favor, me corrija, cara, só que o surf será praticado pela primeira vez em Tóquio, e assim como a escalada esportiva e o skate, teremos o surf em 2024 em Paris, só que, no entanto, a competição de surf não será praticada, né, no Mar do Norte, na França. Na verdade, o surf das Olimpíadas de Paris vão ser praticadas no Tahiti, né, Polinésia Francesa, um local que, inclusive, é muito conhecido pelo seu surf, é uma etapa do Campeonato Mundial de Surf. E teremos aí no surf uma competição, né, baterias de mulheres e baterias de homens, e teremos aí, né, eu estou usando a palavra bateria porque eu sei que bateria é jargão de surf. Teremos aí, né, rounds preliminares, enfim, será uma espécie de mata-mata, entre aspas. Aos que conhecem também mais de surf vão saber como funciona. Acho que realmente é uma competição de mata-mata semelhante ao que é visto no Campeonato Mundial, na WSL. E os eventos realmente serão em uma... né, tinha conversas, eu lembro, quando tinha anunciado que o surf seria praticado em Tóquio, que seria em piscinas artificiais de ondas, mas na verdade os eventos, né, as baterias serão na praia de Surigasaki, a cerca de 45 milhas do Estádio Olímpico de Tóquio. E a verdade é que, né, como aos que já assistem um pouco mais de surf, não tem muito uma data exatamente certa para essa modalidade. É verdade que temos que ter aí condições de ondas favoráveis, de vento, o tempo tem que estar bom para dar, no mínimo, uma condição semelhante para cada esportista de performar na sua bateria de surf. Passando então à última modalidade nova a ser praticada em Tóquio, teremos o karatê. O karatê, que é, né, uma arte marcial que é japonesa, né, ela foi, vamos dizer, fomentada em Okinawa em cerca aí, né, é difícil colocar uma data específica quanto a isso, mas geralmente colocam aí meados dos anos 1800, os anos 1800, 1850, 1860, e foi um esporte, né, que depois, né, sabemos quantos karatecas existem no mundo ocidental também. A verdade é que após a Segunda Guerra Mundial, o karatê se expandiu muito além do Japão, e agora é uma arte marcial que é praticada ao redor do mundo, mas que ainda com certeza é bastante popular no Japão. Por tal forma, né, voltando àquela questão de modalidades que foram incluídas no Programa Olímpico de Tóquio, mas que não serão praticadas em Paris. O karatê é uma dessas, assim como o beisebol, o softball, que vai ser praticada em Tóquio por ter toda essa conexão, essa tradição com o público japonês, mas que não vai permanecer no Programa Olímpico em 2024 em Paris. Assim teremos também o karatê. O karatê será praticado também em duas disciplinas. Teremos o karatê kata, que na verdade é a demonstração das técnicas de karatê, onde, né, o karateka pratica as suas técnicas de ataque e defesa sem o oponente. E também teremos o karatê kumite, né, essa disciplina kumite, onde aí de fato temos dois karatecas praticando, né, a luta entre si. E agora, como eu tinha prometido, vamos falar um pouquinho sobre os brasileiros que têm alguma... vários brasileiros têm chance, como eu falei, não vamos listar todos, não podemos, né, não temos como
listar todos os brasileiros que são candidatos ao pódio em Tóquio, mas temos alguns que eu acho que com certeza vale a pena, e aos que nós não conseguimos citar aqui hoje, vamos pedir desculpa, obviamente. Nós não temos bola de cristal para saber quem vai realmente conquistar a medalha de ouro, só que são alguns que acreditamos que tem realmente algum certo grau de favoritismo. No surf temos obviamente os campeões mundiais, né, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, grandes surfistas brasileiros que com certeza vale a pena assistir, e a competição de surf promete muito pela prática, né, pelo favoritismo desses dois esportistas brasileiros. No skate temos aí a Pamela Rosa e a Raíssa Leal, duas skatistas brasileiras da modalidade street que prometem também, multicampeãs, são também bastante, as duas são consideradas favoritas ao pódio em Tóquio. Acho que na canoagem também podemos listar o grande Isaquias Queiroz, que, como sabemos, performou muito bem no Rio de Janeiro, depois no Pan-Americano de 2019, e o Isaquias Queiroz com certeza é outro esportista brasileiro que é favorito. Devemos aí prestar bastante atenção no Isaquias Queiroz em Tóquio. Acho que outra favorita é a Beatriz Ferreira, no boxe de até 60 quilos, boxeadora brasileira que promete bastante em Tóquio também. De esportes coletivos, acho que podemos falar do vôlei masculino, que foi campeão recentemente e que com certeza chegará bem forte em Tóquio e tem tudo para repetir o feito do Rio de Janeiro. Aqui estou batendo até na madeira para não zicar, mas o vôlei masculino com certeza chega com bastante força em Tóquio também. E daí temos outros esportes, né? O vôlei, o futebol masculino com certeza tem uma certa proeza. Acho que, né, concorde ou não com algumas peças que foram levadas a Tóquio, acho que a seleção brasileira de André Jardine tem tudo para fazer um bom campeonato, assim como a seleção de futebol feminina, que com a técnica Pia Sundhage, por mais que não seja talvez a grande favorita das Olimpíadas, tem tudo para fazer um ótimo campeonato também. Por fim, acho que dos brasileiros esportistas é isso. Alguma coisa no campo dos brasileiros esportistas antes de eu passar para o último aspecto desse bloco, Gui e Franco? Ou vocês acham que dos brasileiros é isso mesmo? Eu acho que você deu um belo overview dos atletas brasileiros. Tem boas chances de medalhas nas Olimpíadas. Acho que podemos passar para a conclusão, então, do nosso Talk Meu Way. Eu também acho. Só passando um ponto aqui, visto que o Miguel falou que eu deixo ativadas as minhas notificações da WSL, gostaria de falar que o surf brasileiro é a modalidade pela qual eu estou mais esperançoso de medalhas, né, no quadro olímpico, porque, querendo ou não, a gente tem dois dos melhores competidores, que são Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, que tem chance de pegar um ouro e um prata, inclusive, pro Brasil. Se tudo der certo. Perfeito, é isso mesmo. E agora só o último adendo que eu queria fazer e que vale a pena assistir, eu acho. Não é brasileiro, mas acho que tem uma alma de brasileiro, um dos grandes esportistas da história. Novak Djokovic, tenista que venceu aí o aberto da Austrália, o aberto, né, o French Open, o Roland Garros, também venceu o Wimbledon há algumas semanas e chega a Tóquio como grande favorito. Djokovic, que conquistou agora em Wimbledon seu 20º Grand Slam, igualando o Rafael Nadal, igualando o Roger Federer. Né, aquele de novo selo anti-zica, mas tem tudo para ganhar o chamado True Golden Slam, que seria, né, a conquista de todos os Grand Slams, ou seja, se ele vencer também o US Open depois, e também a medalha de ouro nas Olimpíadas. Então eu já escolhi para quem eu vou torcer nas Olimpíadas de Tóquio. A minha torcida vai pro Djoko no tênis, e aí é outra coisa para você ficar de olho, cara ouvinte, fã de tênis.
Djokovic tem a chance de vencer simplesmente todos os títulos mais importantes do tênis em uma só temporada. É isso, né? Nada mais a declarar sobre esse grande homem da Sérvia. Alguma coisa, Gui, Franco, sobre o Djoko, sobre softball, sobre skate, karatê? Beleza, então passando então para o nosso terceiro e último bloco desse 25º episódio do podcast Boleiros de Humanas, o arremate. Começamos então o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do nosso arremate. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do Jornal Digital Poder 360. E agora eu já mato essa bola no peito e mando direto pro Franco. Vai contar um pouco aqui pra gente sobre o aspecto, de novo, como a de praxe desse nossa série olímpica, sobre a parte mais financeira e econômica dos Jogos Olímpicos, dessa vez de Tóquio de 2020. Franco, por favor. Muito obrigado, Gui. Bom, vamos lá. Cara, não há dúvida que os Jogos Olímpicos de Tóquio eles têm tudo para ser o maior evento olímpico de todos. Para você ter noção da grandiosidade do evento, foi estimado um custo de cerca de 16,8 bilhões de dólares com o evento, isso já acrescendo a correção da troca do ano olímpico. O que é a troca do ano olímpico? Aquilo que já foi comentado, o 2020 acontecendo em 2021. Tais valores vão superar as Olimpíadas do Rio, visto que na cotação atual a gente tem correspondendo uns 56,5 bilhões de reais, que correspondem a esses 16,8 bilhões de dólares que Tóquio vai custear com o evento, sendo que no Rio foram gastos apenas 39 bilhões na Olimpíada. Esse aumento previsto em 2020 se deu por conta do Covid e do adiamento dos Jogos, mas essa não é a única justificativa deste aumento nesse valor. Outro evento geopolítico extremamente importante da década que aconteceu no Japão foi o tsunami de 2011. E até hoje esse tsunami traz estragos notáveis no país, tanto que ele aumentou o custeio de algumas de suas obras para os Jogos de Tóquio, a ponto de chegar a esse valor de 16,8 bilhões de dólares, que é um valor extremamente discutível e está entrando na pauta constantemente do COI com a gestão com a gestão do governo japonês. Esses custos que a gente pode considerar duvidosos no caso, não vou me contornar muito neles, mas além disso, Tóquio também apresentou problemas com seus patrocinadores. Já que estamos falando de dinheiro, foram investidos mais de 100 milhões de dólares por grandes marcas para elas apenas se tornarem official sponsors, ou seja, os patrocinadores oficiais do evento. Os mesmos ficaram tranquilizados com o adiamento dos Jogos a priori, na época do adiamento, que foi em março de 2020, quando a pandemia ainda era uma epidemia, ela já havia explodido em territórios asiáticos e ela começou a explodir em outros continentes. Por outro lado, se na época foi tranquilo para eles que ocorresse o adiamento, hoje pode-se dizer que foi visto uma situação contrária à da época, na qual foi citado que nos territórios asiáticos ela já havia explodido e já estava sendo controlada, e os outros continentes estavam começando a explodir. Hoje, na verdade, cerca de um mês atrás, faltando um mês, no caso, para a realização dos Jogos, os principais patrocinadores japoneses solicitaram outro adiamento dos Jogos por conta da crescente caso do território japonês. Se eu não me engano, o Gui já citou isso no contexto geopolítico, mas também se deu por conta da baixa distribuição de vacinas nas províncias japonesas. Marcas como Toyota, Panasonic e Bridgestone se posicionaram contra a realização do evento, e a gigante Asahi, que é um dos investidores dos Jogos, uma grande marca de bebida, se não me engano, no local no caso, publicou uma nota solicitando o cancelamento do evento, e ela era uma das principais investidoras do jogo. Apesar de toda essa insegurança de patrocinadores locais, os mesmos não retiraram seus investimentos, e foi considerado improvável pelo COI que eles boicotassem o evento. Bom, então, visto que o COI já se pronunciou, falando que era improvável que isso acontecesse, como é que está a situação atualmente? Atualmente a situação é péssima. O COI previu o que não aconteceu no caso. Hoje mesmo, marcas investidoras, como a Bridgestone, a Fujitsu, entre outras, já decidiram que não vão participar do evento de abertura e que não irão veicular os comerciais
relacionados à Olimpíada. A Toyota, que é a principal patrocinadora do evento, não vai veicular nenhum comercial relacionado à competição. Então imagina só, você pagar uma grana federal para se tornar a principal patrocinadora do evento, a patrocinadora master do evento, e você não exibir nenhum comercial seu próprio relacionado à competição que você está patrocinando, que é um dos maiores, se não o maior evento esportivo que acontece de 4 em 4 anos. Bom, mas por que esse assunto voltou à tona agora? Basicamente para evitar uma proximidade ainda maior com os jogos que está conectada com a realização do evento sem público, durante um crescimento dos números da pandemia no Japão. Ou seja, as marcas elas não querem se relacionar com os jogos, visto que a pandemia está crescendo no local onde os jogos estão sendo realizados. Os dirigentes prometeram os jogos seguros, mas as competições ainda nem começaram e já existem 71 casos de Covid confirmados entre os credenciados. Segundo os números oficiais do comitê organizador, hoje cerca de 60 empresas japonesas desembolsaram cerca de 3 bilhões de dólares pelo direito de patrocínio das Olimpíadas de 2020. O investimento, no entanto, se tornou meio que uma dor de cabeça para os executivos, à medida em que a pandemia não foi totalmente controlada e a opinião pública se dividiu. Uma pesquisa do jornal Asahi Shimbun mostrou que cerca de 55% dos entrevistados se opõem à realização dos jogos, com 68% duvidando se a organização vai conseguir controlar as infecções pelo novo coronavírus. Uma situação, inclusive, que a gente consegue ver uma mera semelhança com a Copa América realizada recentemente em território brasileiro. Bom, mas enfim, faltando poucos dias para o começo dos jogos, o cenário em questão é preocupante. Eles têm patrocinadores dando para trás, opinião pública contraditória à realização do evento, altos investimentos extremamente duvidosos e que não foram a fundo justificados para o COI. À medida que a pandemia cresce em um local quase não afetado, cresce a recusa popular em relação à realização do evento. E nem as camas de papelão estão conseguindo segurar o aumento dos casos e muito provavelmente não atrapalham a propagação dos casos na Vila Olímpica, que agora, com o começo do evento, tende a crescer. Com isso, encerro minha consideração. Gui, Miguel, tem alguma consideração adicional a fazer sobre esse papo financeiro da... Nenhuma, acho que só voltando àquilo que a gente comentou antes, que você foi fervorosamente contra, né, cara? As Olimpíadas de Tóquio aí demonstrando novamente como esses grandes eventos, né, por muitas vezes realmente demandam um investimento massivo. Por mais que as Olimpíadas do Rio tenham sido Olimpíadas baratas, ainda, né, foi um investimento bilionário. Com certeza não se compara ao investimento de Tóquio nesse aspecto, não se compara ao investimento que foi em Londres, também uma Olimpíada que veio antes, mas ainda assim foi bem mais cara que a do Rio de Janeiro, mas ainda assim volto a defender o meu pensamento que talvez as Olimpíadas deveriam ser com sede fixa. Beleza, então, a não ser que o Franco queira me criticar, vamos fechar isso aqui. Agora fale o cálice para sempre, cara. Não, vou deixar passar essa aí, vou fingir que eu não escutei. É isso. Silêncio é uma benção, cara. É isso. Beleza, então vamos fechar essa primeira parte desse 25º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Esse 25º episódio que foi sobre, né, está sendo sobre, na verdade, as Olimpíadas de Tóquio 2020 em 2021. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação, da geopolítica, da questão realmente da Covid-19, todo o aspecto financeiro que o Franco cobriu tão bem, e também nessa breve apresentação do que teremos de novo em Tóquio, de alguns atletas brasileiros que podemos assistir, e muito, muito mais que está por vir nos próximos dias. Convido vocês, se vocês estiverem em SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, enfim, provider de áudio aí predileto, que cliquem nas outras, na segunda parte do podcast, está aí do lado aí da primeira parte, é só clicar. Se você estiver ouvindo o nosso podcast no YouTube, é só deixar o vídeo rolar. Conto com vocês nessa segunda parte, que vamos ter os nossos tradicionais quarto e quinto blocos. O quarto bloco será o nosso shootout, aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que conversamos aqui na primeira parte. E o quinto e último bloco, o arremate, será, né, aquele nosso debate, onde eu e o Franco podemos brigar ainda mais sobre as Olimpíadas serem um custo desnecessário. Por hora é isso, caro ouvinte. Conto com vocês na segunda parte e até já.
Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos dando início aqui ao nosso quarto bloco Shootout, aquele rápido jogo de perguntas e respostas sobre o que conversamos na primeira parte do podcast. Como sempre, vamos ter aqui aquele combate entre três partes, uma pergunta sendo feita pelo Gui, outra por mim, outra pelo Franco. Eu sempre ganho o shootout. Vamos ver se hoje a escrita vai se manter. Gui, primeira pergunta é sua, cara. Vamos lá. Em 2013, o Comitê Olímpico Internacional votou para escolher qual cidade sediaria os Jogos de 2020. Tóquio foi escolhida, mas quais outras duas cidades competiam com Tóquio para sediar as Olimpíadas de 2020? Seriam elas Istambul e Chicago, Nova York e Barcelona, Paris e Madrid ou Madrid e Istambul? Vou passar essa bola primeiro para o Miguel. Miguel, por favor, sua resposta. Olha, eu não tenho a menor ideia. Eu sei que em 2013 o comitê foi em Buenos Aires. Olha que beleza. Isso eu sei, porque eu pesquisei antes. Agora, eu acho que é Istambul porque tá em mais de uma opção, né? Então, usando essa lógica do Enem, vamos entre a A e a D. Putz, eu não sei. Vamos de A, Istambul e Chicago. Sem a menor convicção. Muito bem, passo agora para o Franco. Sua resposta, Franco. Eu vou responder em homenagem ao Gui. Eu vou de C de Clube Atlético Mineiro, Galo Forte e Vingador. Eu fiquei pensando que era G por causa de Galo, mas agora eu entendi clube com C, entendi. Nossa, acabei de perceber que Madrid também tava em duas, né? Caramba. Você quer mudar a sua resposta, Miguel? Ainda dá tempo, eu ainda não anunciei. Relaxa. Tá de boas, cara. Vamos de A mesmo. Muito bem, estão os dois errados. A resposta correta é a D, Madrid boa. e Istambul. Você quase sentido. conseguiu a lógica do Enem, Miguel. Você reparou tarde demais que Madrid estava duas vezes também. Putz, mas daí é aquilo, né, cara? Não pode trocar a múltipla escolha. Anula a questão, cara. Anula a questão, meu. Beleza, então. Mas eu fui bem. Notei essa coisa aí, essa sua questão. Passo a bola, então, agora para o Franco para fazer a sua pergunta. Vai lá, Franco. Muito obrigado, Gui. Minha pergunta é simples e direta. Qual a principal patrocinadora das Olimpíadas de Tóquio? Qual será a principal patrocinadora das Olimpíadas de Tóquio? Letra A, Panasonic. Letra B, Toyota. Letra C, Fujitsu. Ou letra D, Bridgestone? Começo abrindo a pergunta para o Guilherme Paturi, diretamente do Can. Muito bem, eu vou de Toyota. Grande Toyota. Muito bem. Miguel Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo. Pode falar a sua opção. Putz, agora eu não tô lembrado. Eu acho que eu vou com Toyota também, porque o Gui colocou, né? É isso. Não, brincando, eu lembro. É Toyota mesmo. A grande patrocinadora que... Lembra quando o Mundial dava um carro da Toyota? O Rogério ganhou, né? Um carro da Toyota quando o São Paulo ganhou do Liverpool em 2005. Grandes dias. É isso, é Toyota. Certeza que é Toyota. Panasonic, não, tô brincando, é Toyota sim, gente. Vocês acertaram, parabéns a todos. Vocês dois estão com ponto, eu tô sem nada, né? Infelizmente eu tô na lanterninha aí. Não vou falar que time eu pareço, porque eu já me expus demais na semana passada. Mas então eu passo a bola agora para o Miguel Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo. Pergunta muito simples, em comemoração vamos fazer aquela mandinga pro nosso Novak Djokovic sair bem em Tóquio. A pergunta vai ser sobre tênis. Em 2008, todos os membros do chamado Big Three do tênis, ou seja, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, venceram medalhas nas Olimpíadas de Beijing. Rafael Nadal venceu a medalha de ouro nos singles, Djoko ficou com a medalha de bronze e Roger Federer foi ouro nas duplas. Quem foi a dupla do Federer em Beijing? Seria A. Mark Hossett, B. Andy Murray, C. Stan Wawrinka ou D.
Michael Lammer. Gui, a bola é sua. Eu vou de Andy Murray, que é o único essa lista que eu conheço. Beleza, Andy Murray. Franco, qual é a sua resposta? A. Mark Hossett, B. Andy Murray, C. Stan Wawrinka ou D. Michael Lammer? Eu vou responder em homenagem ao Gui. Eu vou de Clube Atlético Maneiro, Galo Forte e Vingador. Stan Wawrinka. Stan Wawrinka, beleza. A resposta é C, Stan Wawrinka, o Franco tá certo. Cacete, como assim, velho? Wawrinka é um grande tenista da Suíça, cara. Ele é melhor do que o... Como é que é o nome daquele brasileiro lá que é uma promessa do tênis? Thomas Bellucci. Tomás Bellucci. Eu acho que sim, Stan Wawrinka acho que já foi campeão de algumas coisas. Mas sim, a resposta de fato é Stan Wawrinka. Andy Murray, na verdade... foi um grande tenista, ele venceu os Jogos de Londres, se não me engano, na verdade, e por muito tempo, né, foi considerado parte do Big Four do tênis, só que hoje em dia, né, o Andy Murray não está mais, talvez tão proeminente igual ao Rafael Nadal, Roger Federer e o Novak Djokovic. Mas sim, a resposta é C, Roger Federer foi ouro nas duplas em Beijing, junto ao Stan Wawrinka. Assim, acho que empatamos, é isso? Ficou 3-1. Como é que ficou? Ficou 1-1, é isso? Empatamos. Coisa boa. É isso, empatamos igual o Galo está empatando com o Boca aqui, não é mesmo, Gui? Celso, estou com medo desses pênaltis. Estou com medo. Temos o grande Everson, cara. Coisa boa. Beleza, então estamos fechando esse quarto bloco do podcast Boleiros de Manas. Vamos passar para o quinto e último bloco desse nosso episódio, o arremate. Dando início aqui então ao nosso quinto e último bloco desse 25º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts, jornal digital Poder 360. Vamos fechar esse episódio com chave de ouro, fechando também essa minissérie olímpica do podcast Boleiros de Humanas. E a pergunta é bastante simples. Tendo em vista que os Jogos Olímpicos movimentam centenas de pessoas, entre técnicos, organizadores, staff geral e atletas, você, Gui, você, Franco, considerando que nem todos os participantes estarão vacinados, acham que o momento é propício para a realização dos Jogos em Tóquio? Será que existe um risco real à população japonesa e é certo que estes protestos estejam acontecendo contra a realização dos jogos, ou vocês acreditam que os jogos podem ocorrer normalmente? Acho que foi o que começou da outra vez, então vamos para o Franco primeiro dessa vez nesse episódio sobre os Jogos de Tóquio. Boa, fechou. Eu vou usar um exemplo para poder embasar a minha resposta, que é o recente aumento de casos de coronavírus após a realização da Eurocopa com o público. Lógico, não se compara a uma Olimpíada sem público, mas sim, a realização de grandes eventos, ela acarreta no maior contágio e numa maior transmissibilidade do vírus. Assim, visto que a população japonesa ainda não está extremamente protegida, ou não tem um grande percentual protegido, e uma população até que ela é certamente bem envelhecida por tradições e costumes culturais da população japonesa, que entra novamente naquela questão biológica do grupo de risco, que é um grupo que tem uma imunidade inferior ao coronavírus e que necessita das vacinas para a proteção, e às vezes essas vacinas não chegaram a vários grupos prioritários. Eu acredito que no momento eu não sou a favor da realização dos jogos em Tóquio. Eu era a favor, no caso, né, acho que agora é impossível mudar alguma coisa, mas da mudança do local do local da realização dos jogos. Aí eu não sei, o COI teria que decidir para qual lugar poderia ser, talvez um local que estivesse
com porte bom para poder abrigar os jogos, mas eu sou contra a realização dos jogos em Tóquio neste exato momento, por conta da alta possibilidade de transmissão do vírus, visto vídeo exemplo que tivemos na Eurocopa, com várias pessoas saindo para assistir. Lógico que é uma coisa muito cultural no Japão, muito provavelmente não vai se repetir, mas já são 71 atletas que estão comprovados com coronavírus, e ainda nem começaram as Olimpíadas, então eu sou contra a realização delas em Tóquio nesse momento. Perdão. Perfeito, então não foi redundante não, cara, acho que você foi muito bem aí. Gui, que está muito tenso aqui aguardando as penalidades entre Atlético Mineiro e Boca Juniors. A bola é sua. Você acha que é possível a realização dos jogos em Tóquio nesse momento? Ou você concorda com Gabriel Franco que os jogos não deveriam ser realizados em Tóquio ou que não deveriam ser realizados em qualquer lugar do mundo? Eu concordo quase que inteiramente com o Franco. Eu acho que, primeiramente, as Olimpíadas deveriam sim ter sido, bem, no mínimo, canceladas em Tóquio, e talvez canceladas por completo, porque, queira ou não, Tóquio, o Japão, não está muito bem em razão do coronavírus. Está enfrentando, creio que é a 5ª ou 4ª onda de Covid no país. Como eu falei no meu bloco, no nosso kickoff, o país está vendo mais de 2.000 casos por dia há algumas semanas. Está só subindo essa onda. Estamos agora com mais de 3.000 por dia. E as mortes ainda... Felizmente as mortes ainda estão baixas, mas é possível que, bem, temos um delay, digamos assim, entre casos e as mortes aumentarem. Então é possível, espero que não, mas é possível que as mortes também aumentem nas próximas semanas, devido a os níveis de vacinações baixos no país. Só 34% da população recebeu uma dose e somente 22% recebeu as 2 doses, o que é uma disparidade impressionante com outros países desenvolvidos, como os Estados Unidos, em que 50% da população está completamente vacinada, ou Canadá, que também tem 50% da população totalmente vacinada, e outros países europeus, como a França e a Espanha, que tem mais de... Desculpa, a França não, mas a Espanha... a França tem sim mais de 40% da população vacinada, e a Espanha tem 50% da população inteiramente vacinada. Então eu concordo com o Franco que o mais prudente seria levar os jogos para um outro país em que tenham níveis de vacinação mais altos e níveis de casos mais baixos. Preferencialmente um país que tenha a infraestrutura para receber os jogos rapidamente. Eu falei também no meu bloco sobre o candidato do Partido Conservador derrotado nas eleições para a Prefeitura de Londres, que sugeriu que os jogos fossem para Londres mais uma vez. Eu não sei o quão viável seria isso, mas se fosse viável, seria muito mais interessante que os jogos fossem realmente no Reino Unido, onde temos 55% da população vacinada, tínhamos as bem-sucedidas Eurocopa e temos níveis mais baixos de contágio. Outro país talvez poderia acontecer seria os Emirados Árabes Unidos, que também tem um nível alto de vacinação, números baixos de casos, e tem tantos outros que poderiam sediar os jogos. O problema seria que os jogos teriam que, evidentemente, ser postergados por no mínimo mais um ano, e eu acho que isso é o problema que as autoridades têm com os jogos não acontecerem em Tóquio. Mas para terminar, em conclusão, eu sou contra o jogo acontecer em Tóquio neste momento. É uma questão complexa, com certeza. Eu acho que, assim, se há a possibilidade... Como sabemos, o Japão é um país extremamente organizado. Acho que teve seus altos e baixos com as tratativas da pandemia da Covid-19 desde o início. Aí o Japão estava se portando bem, os casos eram relativamente baixos, depois tivemos um crescimento exponencial dos casos no Japão e também crescimento de mortes, e é um país realmente que tem uma população idosa muito numerosa e também é uma população que é muito densa, em algumas localidades, principalmente Tóquio. Então, com certeza, acho que a realização dos jogos em Tóquio, nesse momento, ainda assim é um risco. No entanto, eu acho que a realização de qualquer grande evento sempre será um risco. Acho que não é... Eu vou me colocar contra, porque acho que as Olimpíadas nem começaram e já tivemos aí dezenas de casos registrados. Então, com certeza é um risco, talvez não seja o momento.
Mas acho que, como sempre, se realmente existisse um protocolo nítido, claro, que existe em Tóquio, é verdade, sabemos que não terá participação de público externo, etc. E acho que cuidados serão tomados, com certeza. Temos algumas delegações que já foram vacinadas, não são todos, mas, enfim. Acho que nesse ponto, né, a organização de Tóquio está sendo preparada para conter o avanço dos casos, mas sabemos que com essa doença realmente não há muito espaço, muito espaço no geral. Por mais que tomem o devido cuidado, ainda é possível que haja a proliferação da Covid-19. Então concordo também, acho que nós três vamos concordar hoje, de fato, que talvez no momento não seja o ideal. Os riscos podem com certeza estão sobressaindo qualquer ganho no momento. Não que eu não entenda também que tem uma questão financeira, todas as empresas que investiram milhões, o governo japonês que investiu milhões, também é necessário que os jogos ocorram, só que, novamente, a não ser que tivéssemos aí uma garantia, que eu simplesmente não vejo no momento, acho que a realização dos jogos podem ser, de fato, prematura. Alguma coisa a declarar, Gui, Franco, ou vamos fechar esse episódio? Acho que podemos fechar esse episódio. Acho que fizemos uma boa overview de o que pensamos sobre isso e podemos então terminar o episódio de hoje. Beleza, então ótimo. Beleza, então vamos fechar esse 25º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Esse 4º episódio dessa minissérie olímpica do podcast. Gostaria de agradecer vocês pela sua audiência. Lembrando aí que tivemos episódio sobre a Olimpíada de Beijing em 2008, depois a Olimpíada de 1980 em Moscou, depois o 3º episódio foi sobre a Olimpíada de 1972 em Munique, e fechamos hoje com chave de ouro sobre as Olimpíadas de Tóquio 2020. Convido vocês com certeza a buscarem mais conhecimento aí sobre a realização dos jogos, se vocês concordam ou não no período pandêmico, também, como sempre, a buscar mais informações ainda sobre, por exemplo, os atletas brasileiros. Como falamos, não podemos listar todos, mas com certeza aí vai toda a nossa torcida para todos os atletas brasileiros que irão participar em Tóquio daqui a alguns dias. Muito obrigado pela sua participação, caro ouvinte, e até a próxima.